Vamos passar agora para o Lamed Zain, para o 37. Então, o Lamed Zain consta aqui o seguinte, no hebraico. Ha'aver einai merot shav, bidrachecha hayem. Tradução literal, haver, tira meus olhos, merot shav, de ver coisas que não têm valor, bidrachecha hayeni, nos seus caminhos me dá vida. Vamos lá. Na tradução que está aqui em português, consta o seguinte, no 36. Desvia meus olhos de verem futilidade, através de teus caminhos confere-me vida. Veja bem, por mais que a gente está lendo a tradução, aparentemente isso não faz muito sentido. Tá bom, eu posso entender cada trecho desse passuco, mas a ideia dele, da sequência dele, fica um pouco difícil. Então, vamos lá. Primeiro ele fala sobre desvia os meus olhos de ver coisas futis, que não tem valor, e depois ele fala no seu caminho me dá vida. Então, um dos comentários clássicos aqui desse passuco, que está no Malbim, que é eu chamaria de um dos clássicos comentaristas do Tanakh, o que quer dizer comentário? Ele simplesmente te dá a conexão, qual é a ligação entre uma ideia e a outra, tá? Então, ele diz o seguinte, o que seria desvia meus olhos de ver futilidade? O que significa não olhar para algo que não tem valor? Então, ele diz o seguinte, se uma pessoa quiser, ela pode fazer uma listinha de mitzvot que dão recompensa. E a própria Torá lhe dá uma certa lista, lhe dá uma certa sequência, eu diria, eu vou dar alguns exemplos só para a gente não ficar nas ideias. Você encontra nos 10 mandamentos uma mitzvah que é Kabed et avicha ve'et imecha, respeitar o pai e a mãe, e logo em seguida está escrito Leman yarichun yamecha, para que seus dias de vida sejam prolongados. Então, você tem um exemplo clássico de uma mitzvah, de um mandamento divino, está nos 10 mandamentos, e que logo em seguida já te dá a recompensa deste mandamento. Ou seja, se a gente toma o cuidado de respeitar o pai e a mãe, isso vai nos dar uma longa vida. É pouca recompensa, é isso? É bastante. Tá? Isso já seria o suficiente de incentivo para que qualquer um tivesse minimamente respeito pelo seu pai e sua mãe. Nem que seja por interesse próprio de ter uma longa vida. Quem não quer viver por muitos anos? Óbvio, todo mundo quer. Então, a ideia de que eu tenho uma chave, eu tenho uma fórmula de como conseguir longa vida, veja bem, as pessoas hoje em dia estão preocupadas em comer coisas saudáveis, em fazer exercício, tudo isso para quê? Para ter uma longa vida, para poder viver mais tempo. Tá? E cuida-se disso e daquilo, e colesterol, e açúcar, e eu sei lá mais o quê. É óbvio que as pessoas são capazes de fazer sacrifícios relativamente grandes, dependendo de cada um, tá? Para ter uma longa vida. Quem não quer viver muito? Tá? E a Torá diz, não precisa nem tudo isso, só respeitar o pai e a mãe. Veja bem, kabed, a palavra correta seria honrar o pai e a mãe. Tá? Você tem uma série de pequenos detalhes sobre o que significa honrar o pai e a mãe, só para a gente analisar um pouquinho melhor essa mitzvah, que não é necessariamente a ideia de temer ou de respeitar. Existe uma outra mitzvah, ish imo ve'aviv tirau, uma pessoa deve temer, deve respeitar o pai e a mãe, é uma outra mitzvah, tá? Mas a ideia de kabed, de honrar, seria basicamente que a pessoa não deve sentar no mesmo lugar que seus pais sentam, ou seja, uma forma de demonstrar que ele honra o lugar dos pais, não contradizer aquilo que eles dizem, por mais que eu não concorde com a ideia, mas
Existem formas e formas de fazer isso, curiosamente, a ideia de respeito e a ideia de honrar não necessariamente significa obedecer, por mais que isso possa parecer estranho, mas é possível que uma pessoa não obedeça os seus pais e, ao mesmo tempo, esteja honrando e respeitando a eles, porque tudo isso vai depender da forma como a pessoa se dirige aos seus pais. Então, existe um exemplo clássico na Halahá, na Torá. É óbvio que todo o povo judeu tem que respeitar todas as ordens de Hashem, porque, bem ou mal, Hashem está acima de tudo e acima de todos. Tá? Então, se Hashem diz não pode comer algo que não é kasher, então isso se aplica a todos. Se Hashem diz deve respeitar o Shabat, isso se aplica a todos. Digamos que um pai ou uma mãe chegue para um filho ou uma filha e diga, coma tal coisa que não é kasher. Ou faça tal coisa no Shabat, algo que não pode se fazer no Shabat, tá? Tipo, vem comigo de carro passear ou para algum lugar, enfim, no Shabat. Ah, pode acontecer? Pode, tá? Muitas vezes os pais não são tão religiosos, os filhos se tornaram mais religiosos, e aí então surgem certas situações não muito agradáveis, onde os pais não entendem por que os filhos não querem mais comer uma coisa que antes eles achavam boa, ou não querem comer a comida dos pais, porque os pais não são suficientemente kasher, ou não são kasher, enfim. Em todos esses casos, o filho ou a filha podem desobedecer, vamos dizer assim, os pais com respeito. Ou seja, eles não podem, eles não devem dizer que é absurdo, você não sabe que Deus disse que não pode. E sim, olha, desculpa, mas Deus disse que não pode comer tal coisa, então a gente não come. Mas não faltando com respeito. Nesse caso, o que a Torá diz? Isso vai prolongar os seus dias de vida. Sim? Então, uma pessoa que respeita o pai e a mãe por puro interesse, porque em vez de ele ficar fazendo regime, ginástica, ir para academia, tudo mais, ele resolveu que ele quer prolongar os dias dele respeitando os pais. Bom, é um investimento, tá? Ele vai ter que fazer um esforço de respeitar os pais, de minimamente respeitar os pais, tá bom? Um, e aí vem o passo que diz, não, desvia os teus olhos de olhar para coisas que não têm valor. Chave seria algo que tem valor, ou seja, você está respeitando os pais só porque você quer viver muito? Isso é bobo. Você tem que respeitar os pais, no mínimo, porque isso é divino. Ou vamos colocar de uma forma bem humana e não transcendental. A gente vai estar eternamente em dívida com os nossos pais, porque eles nos deram algo que a gente não vai poder lhes devolver, por mais que a gente se esforce a vida inteira. Nossos pais nos deram vida. Como é que você vai devolver isso para eles? Você pode trabalhar a vida inteira e vai ficar devendo. Tá? Não tem como avaliar o valor do que eles te deram. Existe um detalhe, sim, existe um pequeno detalhe aqui. Consta nos livros que Shloshá Shutafim Ba'adam. Existem três sócios que dão origem à pessoa: o pai, a mãe e Deus. Em outras palavras, o pai e a mãe dão origem ao nosso corpo físico, mas é Deus que coloca a alma dentro da gente. Então, ele também é sócio na criação da pessoa. Então, óbvio que ele também tem o que dizer em relação à missão dessa pessoa, do porquê que essa pessoa veio ao mundo. Ou seja, por mais que eu possa ter o corpo que se origina dos pais, se não tiver a alma, a pessoa não vai estar viva. Então, se eu for olhar apenas por esse lado, eu já tenho que respeitar os pais, e a Deus, obviamente, porque eu estou em dívida com eles, desde o momento que eu nasci. Então, já desde o início, eu estou em dívida. Isso mesmo se não fosse um mandamento divino. Mais ainda em se tratando de um mandamento divino, que eu sei que, ao respeitar os pais, eu também estou cumprindo a vontade de Deus. É curioso, eu vou dar uma metáfora, um exemplo, que eu acredito que já foi mencionado em alguma aula anterior, mas nunca é demais a gente voltar e repetir uma coisa que eu acho importante fortalecer, ter em mente. Tá?
como ele próprio disse antes, no passo anterior, no 36, a gente deve cumprir as mitzvot, deve estar ligado com os testemunhos da Torá, enfim, não só pela recompensa, por aquilo que eu vou ganhar com isso, mas principalmente pela oportunidade que eu estou tendo de fazer a vontade de Hashem. Quanto isso é importante? Qual é como avaliar o valor disso? Então, no Tânia, o primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, ele dá o seguinte exemplo. Imagina um pobre, uma pessoa, um indigente, um homem, uma mulher, não faz diferença, que não tem onde morar, está na rua, tá? Essa pessoa realmente está numa condição deplorável. Digamos, esse é o exemplo que ele traz no Tânia, e essa pessoa vive num reinado onde você tem um rei, um imperador, que de uma certa forma é todo poderoso, pelo menos antigamente funcionava assim, eles tinham plenos poderes, poder de vida ou morte até, e é óbvio que essa pessoa que está na rua não tem esperança, não tem nem de longe a pretensão de um dia chegar perto do rei, porque ele está tão baixo, tão longe, que a ideia de o rei ter alguma coisa a ver com ele foge da realidade dele. Muito bem. Nesse caso, vamos imaginar agora que Sua Majestade está andando na sua carruagem pela cidade e ele para, abre a porta da sua carruagem, desce e pega esse indigente que está na rua e bota para dentro da carruagem junto consigo. O pobre fica apavorado, porque ele não sabe o que o rei quer dele. Quer dizer, tão perto, de repente, de alguém tão poderoso, tão acima dele, e ele morre de medo. Medo, porque ele não sabe. Ele não consegue imaginar que seja alguma coisa boa. E aí o rei leva esse indigente para o palácio e manda os seus servos ali no palácio dar um banho nesse indigente, trocar as roupas dele, dar roupas novas para ele, dar um quarto para ele, dar um lugar para ele ficar no palácio. E aí chama esse pobre à sua presença, para a sala do trono real, para uma audiência com Sua Majestade. O homem não sabe mais o que fazer, a pessoa, o homem, ele ou ela, não importa, esse indigente, essa pessoa ia ficar maluca. O que está acontecendo? E aí, Sua Majestade, o rei, se vira para essa pessoa e diz: a partir de hoje, eu te nomeio o limpador de latrina real. Vejam bem, na época em que não havia banheiro, tá? Existia uma coisa chamada latrina, para quem ainda lembra disso, ou quem já leu sobre isso, tá? Que não era exatamente uma coisa muito simpática, mas enfim, mas tinha que ser limpado em algum momento, alguém tinha que limpar. Antigamente, quem fazia esse tipo de trabalho eram os escravos, enfim, em outras épocas, tá? Mas alguém tem que limpar essa tal da latrina. E aí, esse aí é o limpador, foi nomeado agora o limpador de latrina real. Então, vamos nos colocar agora no lugar desse pobre. O que ele vai dizer? Ah, que absurdo! Como você me coloca numa coisa tão baixa? Vou embora. É isso? Eu acho que não. Eu acho que do momento em que ele foi retirado da rua, lhe deram um banho, lhe deram um quarto, lhe deram roupas, lhe deram tudo. O mínimo que ele pode fazer é o que você pedir, eu faço. Ele está em dívida com o rei. Óbvio, ele ia fazer isso por uma questão de gratidão, nem porque ele está obedecendo necessariamente apenas as ordens do rei, que o rei já é poderoso, independente disso. Mas um mínimo de gratidão, ele está aqui, está bem, está muito melhor do que ele estava na rua antes, então, por que não? Tá? Então, nesse momento, cumprir a ordem do rei, por mais que seja uma ordem que parece esquisita, por mais que pareça uma coisa vergonhosa, uma coisa desagradável, limpar a latrina, não acho que é das coisas mais agradáveis que tem, mas enfim. Mas, poxa, eu tenho uma oportunidade única que esse pobre tem, que nenhum ministro do rei tem. Ele pode entrar
na, na intimidade do rei, no recinto mais íntimo do rei, a hora que precisar. Qualquer ministro que queira ter essa intimidade com o rei vai ter que marcar uma audiência. Ele não. Ele tem um horário fixo que todo dia ele vai lá e limpa a latrina. Ele entra nos aposentos reais, no lugar mais íntimo do rei. Tem, vamos dizer assim, essa liberdade toda do nada. O rei nem conhece ele direito. Ele tirou ele lá da rua e colocou ele dentro do quarto dele. Como uma pessoa dessa não vai ser grata? Então, o primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, ele escreve que, no fundo, essa é a história da gente. Ou seja, a, a gente nunca tinha a pretensão de estar tão próximo do rei do universo. E agora a gente tem a oportunidade de estar na intimidade do rei. A gente está cumprindo a vontade dele com coisas simples, uma brachá antes de tomar um copo d'água, um moderni, coisas que a gente pode fazer no dia a dia e que a gente, fazendo isso, a gente está na intimidade do rei. Como não ser grato, como não fazer a vontade dele? Pensar que um pobre desses só vai fazer o trabalho dele porque ele ganha um salário no fim do mês, independente agora do valor do salário, seria realmente, assim, não faz sentido. Ou essa pessoa não tem o mínimo de consciência. Tá? Então, a ideia de que a gente deve fazer as mitzvot por uma questão de gratidão, uma questão de oportunidade, que a gente tem essa oportunidade de estar tão próximo de Hashem, fazendo uma coisa simples, tá? Isso que ele está dizendo, desvia a minha visão de coisas fúteis, de coisas que não têm valor. Veja bem, eu vou dar um outro exemplo. Consta na própria Torá que aser bishvil teaser. Se uma pessoa pratica tzedakah, caridade, mais especificamente, se ela tira uma parte, um décimo daquilo que ela ganha e doa isso para caridade, a Hashem faz com que ela fique rica. Tudo bem. Mas, independente disso, não é bom ajudar os outros? Você não se sente bem quando pode ajudar alguém? O que ajuda a pessoa a separar uma parte do que ela tem para dar para tzedakah? Ajuda que dói menos no bolso. Explico. Vou dar um exemplo prático. Há muitos anos atrás eu conheci um senhor em São Paulo que me falou uma coisa extremamente curiosa. Ele diz o seguinte: ele tem duas contas no banco. Uma conta é a conta dele. Outra conta é a conta de Deus. Deus tem conta? Tem. De tudo que ele ganha, ele tira uma porcentagem, não lembro se era 10, não importa uma porcentagem, que seja 10%, enfim, não importa. E ele deposita numa outra conta. E toda vez que alguém vem pedir ajuda, pedir uma tzedakah, enfim, seja aqui, seja de outro lugar, ele faz um cheque. Mas ele faz um cheque tranquilo, porque ele está tirando o dinheiro da conta de Deus. Ele nem dói no bolso dele, porque já está separado, já está na outra conta. Para ele, aquilo já é de Deus. Só está esperando agora para quem que ele vai encaminhar. Tudo bem. À medida que vão surgindo as oportunidades, ou tem certas coisas que ele já tem separado, ele já encaminha para isso. Então, a gente vê novamente que a pessoa está fazendo isso por achar. Ele não precisa fazer isso porque, dando o tzedakah, eu vou ganhar alguma coisa. Ótimo, tomara que a gente ajude, que a Hashem nos dê mais dinheiro para a gente poder fazer mais tzedakah. Mas não é esse o objetivo. Se eu estou ajudando alguém apenas com o objetivo de poder ganhar dinheiro com isso, é realmente fútil, é bobeira, é infantil. Porque a pessoa pode, não deve pensar mais longe, deve conseguir enxergar melhor as coisas de uma forma um pouquinho mais abrangente, tá? E é isso que ele está dizendo, tira minha visão de ver coisas fúteis. Ou seja, tira um pouco a minha visão de olhar apenas o que eu vou ganhar com isso. Porque isso é o normal, a maioria das pessoas pensa assim. Veja bem, isso é natural, isso é humano, tá? A ideia de que uma pessoa só faz algo por interesse não é algo não natural. É o natural. O que a Torá está dizendo para a gente é que Hashem nos deu uma alma divina e a gente pode ir um pouco além do natural. A gente não precisa ficar apenas naquilo que eu vou ganhar com isso. Ou seja, eu vou colocar em outros termos. Nós temos duas almas. Hashem colocou dentro da gente uma alma divina e uma alma animal. Quando
acontece alguma coisa, quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, a alma animal pergunta: o que eu vou ganhar com isso? A alma divina pergunta: o que Deus vai ganhar com isso? Essa é a diferença. Tá? Mas é óbvio que se eu fizer um bem para alguém, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, Deus com certeza sai ganhando com isso. E até a alma animal pode ser convencida de que vale a pena. Por quê? Se você disser para ela: tudo bem, eu ajudando alguém, a chefe vai me dar mais dinheiro, tá feliz? Tá bom, então me deixa em paz. É mais ou menos essa a ideia. Ou seja, o meu lado animal não vai me atrapalhar, porque eu posso convencê-lo com um argumento físico, não transcendental. Você vai ganhar nesse mundo, não no mundo vindouro. Tá? Mas é infantil pensar assim apenas. Eu só estou dando destacar para alguém para poder ganhar mais dinheiro depois, para ficar mais rico, porque não é esse o objetivo, e obviamente uma pessoa um pouquinho mais adulta vai conseguir enxergar além disso, tá? É isso que ele está dizendo, tira a tua visão só da recompensa. Existe essa visão, e ela é normal, ela não é anormal. A maioria das pessoas, quando olha para alguma coisa, pensa: o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Em qualquer situação. Ele não está criticando isso, porque isso é normal. O que ele está dizendo é que a gente pode ir além disso. A gente tem uma alma divina, então a gente pode ver mais do que isso. Eu vou dar um exemplo que, infelizmente, talvez não seja um exemplo muito bom, mas eu gostaria de mencionar, porque ele pode ser levantado em alguma outra questão, em alguma outra situação, e eu quero deixar bem claro do que se trata. No primeiro capítulo do Tânia, novamente usando a referência do Tânia, que a gente está próximo do dia 18 de Elul, que é o dia do nascimento do Baal Shem Tov, e também do autor do Tânia, do Alter Rebbe, então acho que convém a gente mencionar alguma coisa também relacionada com eles. No finalzinho do primeiro capítulo, o Alter Rebbe fala sobre a alma animal. Ele diz que existem dois tipos de alma animal. Existe uma alma animal que é completamente egoísta, não tem nada de altruísta. E existe uma alma animal que pode ter algo de altruísta, pode fazer algo sem interesse. E aí ele fala uma coisa muito séria, e que, obviamente, vai ter muita gente que vai criticar, com razão. Ele menciona um trecho do Talmud que diz que até a bondade que os não-judeus fazem é por interesse. Parece extremamente discriminatório. Muito bem. Eu soube, agora eu precisaria checar maiores detalhes, mas eu achei muito interessante que há mais de 20 anos atrás, em Londres, fizeram um painel com psicólogos, outros profissionais de saúde mental, para analisar trechos de Torá, de Hassidut, enfim. E aí levantaram essa questão: como você analisa esse finzinho do primeiro capítulo do Tânia, e esse trecho do Talmud, na verdade, que diz que tudo que os goyim fazem é por interesse, não há nada altruísta. Várias pessoas explicaram, cada um da sua forma, e um psicólogo não judeu, que estava presente, fazia parte desse painel, disse o seguinte: eu não estou entendendo o que vocês estão tão preocupados. Na minha profissão, como psicólogo, o tempo todo eu sei disso. Ninguém faz nada que não seja por interesse próprio. Isso é normal. O anormal é que alguém seja altruísta. O que o Alter Rebbe está dizendo é perfeitamente plausível. E o que o Alter Rebbe está dizendo não é que o judeu é mais do que o goi. Ele está dizendo que existe um potencial ali que pode ser usado, sim. Eu vou acrescentar ao que esse psicólogo disse. Existem comentários sobre o Tânia que o Rebbe menciona de que existem goim que são Hassidei Umot Haolam. Existem não-judeus, que são pessoas altruístas, pessoas, os tzadikim entre os goim, vamos chamar assim. Assim como tem tzadikim entre os judeus. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas boas aqui, tem pessoas boas ali, tem pessoas ruins aqui, tem pessoas ruins ali. Não tem grande diferença. A gente está falando de uma coisa tão sutil, de um potencial que pode ser usado. O que o psicólogo disse foi: a grande novidade do Alter Rebbe é que é possível que uma pessoa seja altruísta.
A pessoa precisa querer, a pessoa precisa trabalhar com isso, a pessoa precisa abrir mão de uma série de coisas. Mas essa é a grande novidade do Alter Rebbe, que todo mundo é egoísta, que todo mundo só pensa no seu interesse, isso é normal, isso é o mais... até o psicólogo diz que não tem como você trabalhar com alguém se você vê o interesse dela. Então, é óbvio que o que ele está dizendo aqui no Tehillim desvia a tua vista, a tua visão de coisas fúteis, é algo louvável. Ou seja, o que ele está dizendo é que o normal é as pessoas sim olhar para as coisas fúteis. O normal é as pessoas procurar o seu interesse. Isso é normal, isso é humano, isso é o que está dentro do mundo físico. A Torá nos diz, eu posso ir um pouco além disso, eu posso ser um pouco mais altruísta e olhar de vez em quando o interesse dos outros, ou procurar fazer algo pelos outros de forma altruísta, sem esperar ganhar alguma coisa com isso. Como eu lhe disse no passuco, no trecho anterior, tá? Esse daqui é o primeiro pedaço do passuco. Aí ele diz, se eu consigo ser um pouquinho mais altruísta, aí bidrachecha hayeni. Eu vou conseguir chegar no final da ideia desse passuco. Ou seja, no caminho de Hashem, bidrachecha, no seu caminho, hayeni, eu peço a Hashem, me dê vida. E eu explico. É possível uma pessoa cumprir com as suas obrigações sem o mínimo de entusiasmo. Chamam isso de, eu não sei se a palavra que eu estou usando é correta, mas germanização, tá? Os alemães são extremamente metódicos e eles são certinhos. Ele vai fazer o que tem que fazer, na hora certa, do jeito certo, sem erro. É uma qualidade, sim, é uma qualidade, tá? Mas isso é seco, não tem vida. Ele tem isso muito claro. Veja bem, eu digo os alemães, você pode aplicar a mesma coisa aos japoneses e a outros povos, que têm essa ideia de fazer as coisas de forma metódica, de forma correta, mas não existe entusiasmo. É frio, é uma coisa metódica, tá? E realmente, não tem por que ter um entusiasmo nisso, por que haveria de ter entusiasmo? Fazendo o que é certo, porque eu sei que é certo, e eu entendo que é assim que tem que ser, e a minha vida tem que ser desse jeito, acabou, tá? É curioso que, ah, assim, só para a gente ilustrar um pouquinho melhor, a Europa tem uma série de países, tá? Você vai para a Áustria, você vai para a Alemanha, e você vê os horários do metrô, do trem, enfim, ponto de ônibus, tem ali uma tabelinha, está chegando em 3 minutos, 2 minutos. Que horas que vai sair o trem? 11h37. Tá coisa, assim, bem... E chega, 11h37, está lá o trem, está lá o ônibus, muito bem. E esse pessoal, normalmente, é considerado um pessoal frio. Aí você vai para a Itália. A Itália é um lugar exuberante, vamos chamar assim. Os italianos são sangue quente, aquele pessoal meio latino, etc, etc. Nada sai na hora, nada chega na hora, nada funciona na hora. Teoricamente, eles não são tão metódicos, eles não têm tanta... Por quê? Porque são mais emoção. Quando é emoção, não é frio, então não é tão certinho, não é tão metódico, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, Malbim, pelo menos está explicando da seguinte maneira: Hashem, eu lhe peço, por favor, que eu possa botar a minha visão na coisa certa. Que eu não fique apenas visando o que eu vou ganhar com isso. Que eu possa também enxergar o que Hashem vai ganhar com isso. O que Deus vai ganhar com isso. Mas eu espero também, eu peço também, porque aqui é um pedido. Hayeni, me dê vida. Hashem, por favor, me ajude a fazer isso com entusiasmo, com calor, porque eu consigo ver que isso é muito bom. Então, a gente explicou até agora que, no mínimo, a gente deveria fazer as mitzvot com uma dose bastante grande de gratidão. Ou seja, no mínimo, a gente deve tudo para Hashem, como que eu não vou retribuir com aquilo que eu posso. Isso tinha que ser feito, obviamente, com alegria, tá? Por quê? Porque gratidão está ligado diretamente com o conceito de alegria.
Uma pessoa que se sente grata, que ela sente que ela deve algo a alguém, por isso que ela tem essa gratidão, é uma pessoa que vai estar sempre feliz, porque ela está recebendo algo que ela não merece. Uma pessoa que pensa de outra forma, uma pessoa que pensa que ela sempre merece mais do que recebe, é uma pessoa que vai ficar o tempo todo ingrata e vai estar reclamando. Ah, mas por que isso? Deveria ser assim? Eu acho que tinha que ser mais, porque eu mereço. No fundo, isso torna a pessoa infeliz. Então, a falta de gratidão tira a energia da pessoa, tira o ânimo da pessoa, o entusiasmo da pessoa. E isso é o que ele está dizendo aqui. Hashem, eu quero fazer as tuas mitzvot, eu quero andar no teu caminho. A gente explicou anteriormente que o caminho se aplica a todas as mitzvot como um todo, é um caminho que abrange toda a vontade de Hashem, seja aquilo que é permitido como aquilo que é proibido. Mas em todos esses casos, a gente está dizendo que eu posso fazer isso com entusiasmo. Eu vou dar um exemplo estranho, extremamente estranho. Havia um grande rabino, se eu não estou enganado, Rav Natan Adler. Ele viveu em Frankfurt por volta de 1800, por aí. Era um grande cabalista, tá? Se eu não me engano, foi com ele que aconteceu. Ah, ele estava viajando numa carruagem e o carroceiro teve um problema com o cavalo e a carruagem atolou. Se eu não me engano, foi esse o caso. Atolou na lama, tá? Naquela ocasião, o Rabino Natan Adler estava acompanhado do seu aluno, seu pupilo, Rav Moshe Sofer, que depois tornou-se um dos grandes rabinos da Europa também, fundou uma grande yeshiva em Bratislava, que seria, naquela época chamava-se Presburg, enfim, na República Tcheca, um dos grandes luminares do judaísmo. Mas ele era, naquela época, um jovem, um aluno, e os dois estavam na carruagem. E a carruagem atolou, e ele não conseguia tirar ela da lama, e eis que o carroceiro, que não era judeu, não conseguia, até que ele teve uma ideia. Ele estava próximo de alguma fazenda, algum lugar ali que tinha bois, e ele resolveu trazer um boi para puxar a carroça da lama. E ele atrelou o boi junto com o cavalo para tirar a carroça. Imediatamente, naquele instante, o Rabino Natan Adler tira o aluno de dentro da carruagem, e ele sai também e começa a dançar. E o aluno não entendeu nada. O que aconteceu? Qual foi a comemoração? O que está acontecendo agora? O que foi? Enquanto isso, o carroceiro estava tirando a carruagem da lama. Eventualmente ele conseguiu, a viagem continuou, enfim. Mas o aluno perguntou, Rebbe, o Rabino Natan Adler, qual é o motivo de tanta alegria? Por que tanta dança? Aí o Rabino Natan Adler falou, imagina, Hashem me deu a oportunidade de cumprir uma mitzvah que eu nunca imaginava que ia ser capaz de cumprir. Como assim? Existe uma proibição na Torá de você utilizar, você atrelar junto dois animais diferentes, um cavalo e um boi, por exemplo, para puxar um arado, uma carroça ou assim por diante. É uma proibição da Torá. Um dos motivos lógicos por trás disso é porque um dos dois vai sofrer. São animais diferentes, têm ritmos diferentes, têm forças diferentes. Isso causa sofrimento, é proibido que a gente faça isso. E o Rabino Natan Adler se vira para o aluno e diz, quando na minha vida eu ia imaginar que ia passar por uma situação onde eu ia estar participando desse tipo de situação, e a Hashem me deu a oportunidade de cair fora, de eu cumprir uma proibição, de eu não fazer uma proibição dessas da Torá. Eu não sou carroceiro, e a Hashem me deu essa oportunidade. Eu não tenho que estar feliz, a Hashem me deu a oportunidade de fazer uma mitzvah que talvez eu nunca ia fazer. E ele estava feliz por ter tido a oportunidade de cumprir a vontade de Hashem, que era não estar na carruagem quando estivesse sendo puxada por um cavalo e um boi. Veja bem, uma situação tão, assim, ridiculamente boba, por um lado, e por outro lado, deu tanta alegria para ele conseguir fazer a vontade de Hashem até numa situação dessas. Então você vê
que uma pessoa pode ter alegria e gratidão em situações simples do dia a dia, ou situações até inusitadas do dia a dia, quando a pessoa consegue enxergar nisso um derech, um caminho de como se ligar com a Hashem. Ele viu nessa situação, eu consigo desse jeito estar mais próximo de Hashem, estar fazendo a vontade de Hashem. Que bom! Hashem me deu essa chance. É um presente. Eu nem merecia e Hashem me deu. Então, aqui você vê que é possível ter entusiasmo, Hayene, vida, até mesmo numa situação boba dessas, onde, teoricamente, o que aconteceu? E, no entanto, ele teve alegria nisso. A gente já contou, eu não vou contar de novo, a gente já falou sobre isso, tá? Numa outra situação, onde dois grandes tzadikim, Rav Zusha Manipoli e Rav Elimelech Melizensk, os dois estiveram injustamente presos, e havia uma latrina, enfim, eles começaram a dançar em volta da latrina, falaram, por que eles estão dançando? Hashem me deu a oportunidade de não falar sobre Torá e não estudar nessa situação, eu estou fazendo a vontade de Hashem também. Enfim, esse é o resumo da história, mas a ideia é de que se a pessoa consegue ver no dia a dia que eu estou tendo uma oportunidade, Hashem está me dando a chance de fazer uma mitzvah, ou de deixar de fazer uma coisa proibida, isso devia dar ânimo para a pessoa, isso devia dar alegria para a pessoa. Eu estou tendo a oportunidade de me ligar com a Hashem em coisas simples. Eu não estou precisando fazer nada de extraordinário, nenhuma mitzvah muito complicada, nem algo que exige muito esforço. Isso vai acontecer e pode acontecer no dia a dia da gente. Só que nem sempre a gente vê isso como uma oportunidade, nem sempre a gente vê isso como um motivo de alegria. E é isso que ele está dizendo aqui nesse passuca, assim o Malbim me explica, que, veja bem, se eu consigo desviar a minha visão de mim, do meu interesse, o que eu vou ganhar com isso? E eu consigo ter uma visão um pouquinho mais da alma divina, o que a Hashem vai ganhar com isso? Puxa, quantas oportunidades que a Hashem está me dando de eu poder estar junto dele, estar próximo dele. Eu vou dar um outro exemplo, talvez um pouco mais próximo da nossa geração. Quando o Rebbe de Lubavitch tinha cerca de 4 anos de idade, uma criança, tá? Veja bem, aos 3 anos de idade, costume judaico, racídico, mas Faradim também comprem isso, vários Ashkenazim também, tá? Então, é um costume que está ligado um pouco mais com a Kabbalah, foi divulgado mais pelo Arizal, pelo expoente maior da Kabbalah. Existe a mitzvah de cortar o cabelo de uma criança aos 3 anos de idade. Então a gente deixa o cabelo crescer até os 3 anos, não sei se já chegaram a ver, tem uma foto do Rebbe de quando ele tinha 3 anos de idade, cabelão, enfim. E o costume é que se faz, então, uma festa, uma comemoração, se corta o cabelo da criança, no caso do menino, ele passa a usar o tzitzit, ele começa a usar kippah, enfim, tudo bem. O Rebbe tinha cerca de 4 anos de idade. Ele estava na varanda da sua casa, era um dia de verão, um dia muito quente, e ele estava com uma kippah bem grande, que cobria bem a cabeça dele, até para ele se acostumar mais com a kippah, porque uma kippah pequena na cabeça de criança, a criança já se mexe bastante, pode cair, então colocaram uma kippah maior, ele estava usando uma kippah grande, estava na varanda da casa. Passa um homem pela varanda e vê a criança com aquela kippahzona. Veja bem, esse cavaleiro que passou era judeu, mas era um judeu que já estava bem influenciado pelas ideias comunistas, pelas ideias marxistas, enfim, daquela época, e já estava se afastando, infelizmente, do caminho da Torá e das mitzvot. Não que ele estivesse completamente fora, mas já a cabeça já estava fora. E ele se aproxima, ele vê a criança com aquela kipazona na cabeça, e ele se vira para o Rebbe e diz: hoje está quente, hoje é um dia muito quente. Você deve estar suando com essa kippah aí na cabeça. Por que você não tira essa kippah para ficar mais fresco? E ele imediatamente acrescentou: eu sei, você é religioso, por isso que você não está tirando a kippah, mas, veja bem, esse pecado fica por minha conta. Eu assumo. Pode tirar a kippah que eu assumo o pecado, vai para minha conta. E o Rebbe se vira para esse homem e diz:
Que diferença isso faz para Deus? Em outras palavras, eu vou fazer algo de errado só porque vai para a conta do outro? Eu estou fazendo uma coisa que Deus não quer. Deus vai ficar magoado comigo. Deus vai ficar chateado comigo. Eu quero deixar Deus magoado. Eu quero deixar Deus chateado. Que diferença faz? Para que conta que isso vai? Isso vai descontar da minha conta? Vai descontar da tua conta? Em outras palavras, eu não estou pensando no meu castigo ou na minha recompensa. Estou pensando em Deus. O que Deus vai ganhar com isso? O que ele vai perder com isso? Então, que diferença faz? Isso é uma criança de 4 anos. Imagina. Tá? E, de uma certa forma, o Rebbe conseguiu colocar essa ideia, aos pouquinhos, de volta dentro do mundo judaico. Explico. Quando um rapaz do Lubavitch, de uma yeshiva Lubavitch, vai no meio da rua e oferece para alguém colocar um tefilim, ou quando uma moça oferece para uma senhora acender velas de Shabbat, o que ela ganha com isso? Ganha ponto? Tem que trazer um relatório, quantos caras eu convenci a colocar tefilim hoje? Ninguém ganha nada com isso. Tá? Na yeshiva não vai dar nada para ele. Ele pode ter até uma satisfação pessoal. Hoje eu consegui convencer tantas pessoas. Do mesmo jeito que vai ter um monte de gente que vai dizer sim, vai ter outros que vão dizer não também. E que vão te, talvez, xingar na tua cara. Não é exatamente uma situação muito agradável, tá? Mas por que ele está fazendo isso? Eu posso deixar Hashem feliz com mais uma mitzvah. Eu estou fazendo isso para Hashem, não para mim. Eu estou dando a oportunidade de mais um Yehudi poder fazer uma mitzvah. É bom para ele. É bom para Hashem. Não tem nada a ver comigo. O que eu vou ganhar com isso? O que eu não vou ganhar com isso? Não é isso. O que conta é o que a Hashem vai ganhar com isso. Veja bem, é uma visão que não era tão comum, não era tão normal dentro do mundo judaico. Infelizmente, tá? Não era a forma de se olhar a coisa. Por quê? Porque, infelizmente, a visão judaica, durante muito tempo, estava influenciada pela visão não judaica. Ou seja, ou tudo ou nada. Ou você é religioso, ou você não é. Porque se você já não é religioso e não faz nada, então que diferença faz? Não! O Rebbe disse, cada mitzvah conta. Não importa se eu não consigo fazer tudo, mas tudo que eu consigo fazer, Deus vai ficar feliz. Se eu posso deixar Deus feliz com uma coisinha, já vale a pena. Eu vou dar um outro exemplo que talvez ajude a ilustrar isso um pouquinho melhor. Existe um grupo de Hassidim chamado Satmer. São Hassidim que vêm de uma cidade na Hungria, que em húngaro chama-se Satu Maru, ou Satu Mare, Santa Maria, enfim. Mas eles chamam de Satmer. Tá bom. E tem um grande Rebbe de Satmer, falecido já, Biol, e ele, a linha toda de Satmer é muito rígida. Eles são muito duros com aqueles que não estão dentro. Quem está dentro, tudo. Quem não está dentro, nada. Ou seja, eles são muito isolados, criaram realmente uma grande Hassidut, eles estão bem envolvidos no mundo dos negócios, eles têm dinheiro, as pessoas trabalham em Satmer, não é aquela visão que o pessoal tem, que religioso é parasita, muito pelo contrário, eles incentivam muito que o pessoal trabalhe e tenha parnassá. Nesse ponto, com certeza, não é a visão estereotipada que o pessoal tem, mas eles isolam. Se você não veste igual a eles, se você não fala ídis que nem eles, enfim, eles te botam para escanteio. Eles são muito, vou pegar quem está dentro e dar o máximo. Muito bem. Por motivo de saúde, o Rebbe de Satmer estava na Flórida. Eu creio que no inverno, enfim, era mais saudável para ele ficar na Flórida nesse período. E chegou na Flórida um dos emissários do Rebbe, Rav Yosef Weinberg. Ele tinha várias incumbências que o Rebbe lhe dava. Muitas vezes ele foi incumbido pelo Rebbe de levantar fundos para uma yeshiva, para outra yeshiva, para várias yeshivot. Enfim, ele estava na Flórida. Como ele estava na Flórida, e o Rebbe Satmer também estava lá, ele, por uma questão de respeito, foi também visitar o Rebbe Satmer, cumprimentá-lo, enfim, porque, afinal de contas, é um dos grandes líderes do povo judeu, independente de a gente concordar com todas as ideias ou as coisas que ele faz, mas é um grande tzadik. Então, ele foi cumprimentar o Rebbe Satmer. Quando ele chegou lá, eles começaram a conversar, e o Rebbe Satmer
se vira para ele e diz: eu não entendo, vocês do Lubavitch ficam correndo atrás desses judeus que comem porco, que não cumprem Shabat, que não são mais judeus, que eles não querem mais nada do judaísmo. É um absurdo isso. Imagina, nós estamos num mundo em que a assimilação é muito grande. É como um incêndio. Então, quando a tua casa está pegando fogo, que móveis que você vai salvar? Um móvel onde o fogo já pegou ou os móveis que estão intactos? Você salva os móveis que estão intactos. Como quem diz, a assimilação está pegando todo mundo. Quem que você tem que salvar? Quem ainda não foi, não está assimilado. Então pega quem não está assimilado e salva e dá o máximo, que é essa linha do pessoal de Satmar. Rav Weinberg ouviu ele respeitosamente e falou: o senhor tem razão, o senhor tem toda a razão em se tratando de móveis. Mas em se tratando de pessoas, não importa se ela está queimada, meio queimada, toda queimada, não importa. Se é uma pessoa, você tem que salvar ela de qualquer jeito. Como quem diz, o Lubavitch não está olhando se ele está assimilado, não está assimilado, está pouco assimilado, não assimilado. É o Yehudi, vamos dar uma chance para ele, para que ele possa se ligar com a Hashem, para que ele possa fazer uma mitzvah, para que ele possa fazer algo de bom. Ah, ele está queimado, ele está assimilado, ele faz um monte de besteira. Não faz a mínima diferença. Ele não é um móvel, ele é um ser humano. Se é um ser humano, ele tem que ser salvo. Salvo no bom sentido. Tem que dar para ele uma oportunidade de que ele também possa fazer isso. Até porque, hoje em dia, talvez há 40 anos atrás, não era assim. Mas hoje em dia, com certeza, a maioria das pessoas que não fazem mitzvot ou que fazem coisas erradas, fazem sem saber, ou fazem sem ter o mínimo de consciência de que isso seja algo de errado. Então, assim, como a gente pode julgar? Talvez a pessoa está fazendo isso porque ela não entende, ela não vê nisso nada de errado. Então, basicamente, essa seria a ideia de que eu tenho que desviar meus olhos apenas do meu interesse e ter entusiasmo no caminho de Hashem, em poder fazer uma mitzvah, em poder dar a chance de mais alguém fazer uma mitzvah. Veja bem, algumas vezes eu comentei com o pessoal das aulas, principalmente quem não tem pinta de religioso ou de religiosa, tem muito mais chance de fazer mitzvot do que quem normalmente é. Se eu chego para alguém e falo, é importante acender velas de Shabbat, é importante colocar tefilim, ou o que for, a pessoa muitas vezes olha para mim e fala, ele é pago para isso, esse é o trabalho dele, ele é religioso. Mas se alguém que não tem pinta de religioso, por assim dizer, tá? Aparentemente, chega para alguém e diz, olha, por que você não acende vela Shabbat? Eu acendo vela Shabbat toda sexta-feira. Mas você acende? Você não tem nem cara de religiosa, nem pinta de religiosa. E daí? Sou judia. Eu posso fazer uma mitzvah, por que não? Ou seja, a gente tem, por outro lado, a oportunidade de poder ajudar muita gente com poucas coisas, uma pequena mitzvah aqui, uma pequena... A gente não tem noção do valor de cada mitzvah aqui. Isso que ele está dizendo aqui, a gente está incentivando a pessoa a ter gratidão pela oportunidade de cada mitzvah que ela pode fazer. Independente agora de ela estar 100% nisso, 100% naquilo, porque 100% só Deus mesmo, mas cada oportunidade que a pessoa tem de fazer uma mitzvah, que faça isso, hayeni, com alegria, com entusiasmo.